O que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia? Sabemos que recentemente eu conversei com Stanislav Krapivnik. Ele mencionou que os ucranianos estão usando os drones Palantir e, não sei, sendo monitorados ou comandados pela inteligência artificial da Palantir e se comunicando pelo Starlink. Olhando para a guerra na Ucrânia, você acha que os Estados Unidos sob o governo Trump, estão envolvidos na Ucrânia? É algo profundo. E, de novo, não é nada novo. Primeiro, não existem drones da Palantir. Existe a Palantir, essa coisa falsa de IA, que não é nada além de, seja lá que diabos eles tenham, modelos que são algoritmos avançados, e só. Bom, sim, os Estados Unidos fornecem e provavelmente continuarão fornecendo, por mais algum tempo, ISR, Inteligência, Vigilância e Reconhecimento. E também estão envolvidos diretamente no C4, Comando, Controle, Computadores e Comunicações, especialmente nas comunicações. Então isso é feito pelos motivos cínicos de sempre, para obter algum tipo de experiência. Obviamente eles não vão aprender nada, é preciso entender isso. E façam o que fizerem, sim, eles vêm fazendo isso o tempo todo. O quê? Um ginásio, o outro ginásio que eles atacam. São todos os chamados voluntários. É só disso que o Pentágono é capaz. Matar civis. Lutar uma guerra de verdade? Não. Mas eles vão continuar se escondendo atrás dos restos da carne para canhão na Ucrânia, até acharem que muitos deles no Pentágono, porque estão ressentidos e entendem o quanto são inferiores, vão tentar atingir ou ferir os russos, sabe? Causando qualquer tipo de dano, desde que russos sejam mortos. E é isso. É isso que eles são. E vamos continuar a fornecer esse apoio. Em termos de lutar uma guerra, não. Eles são incapazes. O que eles querem, Andrei? Presumo que queiram ganhar dinheiro com o que está acontecendo na Ucrânia. Mas quando você olha para a forma como o governo Trump está agindo, ou tentando de alguma forma dizer, não fazemos parte da guerra, sendo que eles estão envolvidos na guerra, estão apoiando o que está acontecendo. O que eles querem da Ucrânia? Estou falando especificamente do governo Trump. Bem, quero dizer, primeiro, há uma convergência de vários interesses diferentes, incluindo essas ideias ou delírios de que, de algum modo, eles terão acesso à Ucrânia, que está totalmente sob controle dos russos. Todas as coisas críticas para os minerais de terras raras, sabe, coque e não cocaína, mas coque, carvão usado na metalurgia e coisas dessa natureza, carvão e minérios, a Rússia controla. Mas sim, ele acha que se escrever, sabe, assinar algum tipo de documento idiota com os nazistas, isso lhe dá algum poder? Não. E o restante, como eu já disse, há uma camada muito significativa na comunidade política, militar e de inteligência dos Estados Unidos. Eles não são bons profissionais. Eles são péssimos em bem. Eles sabem fazer propaganda. É por isso que ainda se referem a essa guerra do Golfo. Ah, meu Deus, sabe. Eles fazem isso por puro ódio aos russos. E quanto mais russos matam, mais eles gostam disso. Então é isso que eles são. E não tem integridade nem humanidade dentro deles. Estão apenas ressentidos, simples assim. Vocês precisam entender isso. Esse é um dos fatores mais fundamentais. É a mesma coisa com muitas mulheres. E muitas guerras, especialmente as guerras antigas, começaram muito frequentemente por causa das mulheres e do desejo delas de... Às vezes as pessoas dizem, isso não importa. Sim, importa. Aqui é a mesma coisa, o ódio. A Alemanha nazista, adivinhem, toda a ideologia ali, sabe, era sobre superioridade racial sobre esses sub-humanos eslavos. Eu sou sub-humano para muitas pessoas na CIA, no Pentágono e em Washington, D.C. Vocês mesmos podem ver. Sou eslavo, então devo ser sub-humano. Presumo que a Rússia continuaria a guerra até este inverno. Na minha opinião, seria diferente dos últimos 4 anos.
Mas há algo diferente entrando nessa equação: o bloqueio de Odessa e Nikolaev e a pressão que o exército russo está tentando exercer sobre elas. E como você vê o desenrolar das coisas? Com o bloqueio avançando pelo inverno, como isso vai influenciar a Ucrânia? Bem, quero dizer, a Ucrânia está sendo morta como Estado. Certo, vamos ser bem diretos. E eu sei que isso soa horrível. Os russos vão eliminar todo o potencial de mobilização dos homens ucranianos. É simples assim. As pessoas que não entendem do que se trata a guerra, sinto muito, mas agora o problema é delas. Vamos ser bem diretos. Sabe, toda essa moralização sobre vidas humanas e coisas assim, os Estados Unidos e a Europa estão levando homens ucranianos para a guerra para lutar contra os russos. Eles fazem isso porque são incompetentes, não têm integridade, humanidade, nem moralidade. A Europa e os Estados Unidos se degradaram completamente e não resta moralidade alguma. É que eles vão matar mais homens ucranianos. Os russos vão colaborar. Os russos não se importam com os homens ucranianos, nem com a Ucrânia, aliás. Eles querem que ela desapareça, e é isso que estão fazendo. Estão sufocando o país. Se você olhar até mesmo as lojas de Kiev, a comida, boa parte da comida, não toda, mas boa parte, acabou. Eles não conseguem entregar nada, não conseguem enviar nada para fora, certo? Era isso que eles queriam. O Ocidente como um todo queria isso. Eles apoiaram nazistas porque o Ocidente como um todo é nazista. Além disso, aquelas elites patéticas precisam manter o poder e vão continuar oprimindo a Ucrânia. Mas agora vem engenheiro. Você estudou análise matemática. Na verdade, eles estão tendo um declínio exponencial, não crescimento, porque o coeficiente é negativo. E vocês mesmos podem ver o que está acontecendo. Estão falando em convocar todas as mulheres que não têm filhos para jogá-las na linha de frente. Sim, eles podem fazer isso. Os russos vão matar todas elas. Então não existe mais nenhum sentimento, sabe? Não existe mais isso de, sim, povos irmãos. Não. Os ucranianos não são um povo irmão. Há pessoas normais lá que merecem ser salvas. E é isso que está acontecendo. Mas eles são criminosos de guerra. Venderam a alma deles para os bem, basicamente criminosos de guerra do Ocidente. E agora eles estão encerrando a operação militar especial deles da forma mais dramática possível. A special military operation in the most dramatic way. And it's going to affect, it's affected already. E isso vai afetar, na verdade já afetou, mas vai afetar ainda mais, a Europa, porque a Europa é o inimigo existencial do povo russo. E hoje, bem, ontem Vladimir Putin deu ordens ao comandante da frota russa do Pacífico para responder na mesma medida se qualquer outro petroleiro ou embarcação russa for detido por europeus. Os russos farão o mesmo. E quando você olha para a densidade das rotas marítimas de comunicação naquela região, entende o quanto eles estão assustados. E é isso que está acontecendo. A OTAN precisa acabar, precisa ser destruída. E os russos estão fazendo o que fazem, e eles são os melhores do mundo e da história nisso. Então nada pode impedi-los. Andrei, temos reportagens no Guardian dizendo que o porta-aviões americano Abraham Lincoln está enfrentando enormes dificuldades. Os marinheiros querem cometer suicídio. E houve algum tipo de briga dentro do porta-aviões, e 7 pessoas ficaram feridas ou foram mortas. Algo desse tipo também foi relatado. E o porta-aviões está em operação. Foi mobilizado por mais de 9 meses. Isso é muito tempo para um porta-aviões, com 5.000 pessoas nessas condições. O que você acha disso? E agora soubemos, há poucos instantes, há algumas horas, que os Estados Unidos vão enviar o George Washington para a Ásia Ocidental para substituir o Abraham Lincoln. E o que você acha da forma como Donald Trump está administrando ou continuando a guerra? Ele não administra nada. Ele é burro. Ele é burro. Vamos encarar os fatos. Quando começou tudo isso, quero dizer, ele foi movido por qualquer coisa, menos por considerações de estadismo e essencialmente militares. O que eles estão fazendo agora é um crime contra o próprio pessoal deles.
Meu coração se parte por esses caras. Por mais que eu critique as políticas dos Estados Unidos e os crimes de guerra dos Estados Unidos, é preciso entender que esses jovens foram para lá por algum motivo, seja financeiro ou porque não tinham outra opção. Eles fizeram o juramento de defender a Constituição e os Estados Unidos. Não defenderam nada lá e se tornaram reféns desses babacas sem noção, sabe, na Casa Branca, e desse cretino, como é mesmo o nome dele, e de todas essas pessoas que não entendem o que estão fazendo. Elas estão essencialmente levando as pessoas ao desespero total, total, porque não é assim que se luta. Porque eu estou realmente horrorizado com o que fazem com o pessoal. E sim, um dos rapazes, não no Lincoln, mas em um dos LHDs, acredito que no Boxer ou no Trípoli, não importa. A família dele, a mãe, disse que ele perdeu mais de 13 quilos. Sabe, isso não é só comida ruim ou comida insuficiente, isso é fome. Quem vai responder por isso? Pelo que fazem com aquelas pessoas? Para começar, é uma força completamente desmoralizada. É um navio quebrado. Como Scott Ritter gosta de apontar, um navio quebrado. Eles já não são capazes de cumprir suas funções adequadamente porque as pessoas estão em tamanho desespero. E claro, sem banho, sem, sabe, todo tipo de coisa desse tipo. Não tem sabonete, não tem nada. Quer dizer, você viu o que eles comem? Parece que moradores de rua nos Estados Unidos comem melhor do que eles. E então é uma situação horrível. E é um crime contra o próprio pessoal deles. Quem é responsável por isso? Quem vai responder por isso quando pegam esses jovens sob o pretexto de alguma besteira, sabe? Com essa de, sim, nós os defendemos. Não, vocês não estão defendendo os Estados Unidos. Vocês estão basicamente agindo conforme, sabe, o que Israel quer. E outras escolhas ideológicas de pessoas ignorantes, como as da Raytheon ou da Boeing. E isso é uma desmoralização total das forças americanas. Eles colocaram os próprios homens sob os mísseis iranianos, porque há um bando de cretinos lá que disse, sim, o Patriot, lembra? Eles acreditam nesses contos de fadas desses nazistas na Ucrânia, de que, sim, o Patriot derruba todas essas armas hipersônicas. Bom, eles aprenderam alguma coisa? Perderam 13 bases no Golfo Pérsico. Quem morreu? Jovens americanos, sabe? Soldados, aqueles caras que não são necessariamente pessoas ruins. Muito provavelmente são pessoas muito boas. Eles acreditam nessa besteira, sabe, que venderam pra eles. Vocês vão lá defender a Constituição. Não, queriam que vocês fossem defender o pedófilo, sabe, o Epstein, e defender Israel. E esse é o resultado. Então agora eles não conseguem lutar nenhuma guerra de verdade. Os Estados Unidos não têm recursos, não têm, de fato, o básico, e não conseguem sustentar nenhuma operação real. Então o que eles vão fazer? Vou colocar desta forma. Qualquer submarino nuclear, mesmo durante a Guerra Fria, conseguia levar seus suprimentos para lá por mais de 90 ou 100 dias. Poderia levar, assim, quase um ano de suprimentos, se fosse necessário. Obviamente, a questão aqui é que os submarinos multifuncionais e os submarinos de ataque da Marinha Soviética saíam em suas patrulhas de combate, como é chamado. Bem, era conversa fiada, mas não é. Chamava-se essencialmente patrulha de combate. No máximo, 60 dias. No máximo, 60 dias. Depois disso, ou havia troca de tripulação, ou simplesmente voltavam para a base. Isso por submarinos estratégicos de mísseis. Os submarinos multifuncionais podiam ficar até 90 dias. Depois disso, você basicamente perde a prontidão de combate. E todo mundo sabia disso. É claro que os submarinistas passam por outras coisas horríveis, como o isolamento total. Você não vem literalmente à superfície, sabe? E coisas assim. Embora os russos tivessem uma sala para fumantes, onde podiam permitir que as pessoas fumassem dentro do submarino. Então é isso. Agora você tem caras que estão lá há 9 meses sem ver terra. Eles estão pirando? Tá brincando comigo? Então o que esperam deles? Como esperam que eles cumpram essas funções?
E como resultado, e de novo, você provavelmente conseguiria manter a rotina se fosse bem alimentado, bem abastecido, bem sustentado. Sabe, se tivesse bons chuveiros, lavanderia, sabão, boa comida, entretenimento, nada disso existe lá. Evidentemente é uma prisão flutuante. É isso que é agora. E de novo, quem vai ser responsabilizado por isso? Ah, certamente não Trump. Certamente não Hegseth, que mente descaradamente, sabe? Então, no que as Forças Armadas dos Estados Unidos se transformaram? É uma piada. Estão obsoletas. Mas bem, o que eu sei? Parece, Andrei, que eles querem continuar a guerra como uma guerra de desgaste, não só militarmente, mas também economicamente. O embaixador americano em Israel disse que eles querem levar o Irã à falência. Também ficamos sabendo, por Scott Bessent, que eles querem tornar o Estreito de Hormuz irrelevante. Isso significa que eles vão usá-lo. Scott Bessent não entenderia nada de como funciona a operação desse ponto de estrangulamento. Provavelmente ele nem saberia lidar com pontos de estrangulamento. Mas este é um dos pontos críticos no cenário global. Eles podem dizer o que quiserem. Mark Huckabee é um vendido. Essencialmente é um pedaço de lixo traidor. Na verdade, ele é o embaixador de Israel nos Estados Unidos. É isso que ele é. É um sionista cristão, fanático, herege e uma pessoa sem princípios, ou coisa do tipo. Israel, é claro, tentou levar o Irã à falência por quê? Nos últimos 46 anos, certo? Então não conseguiu. Mas agora as coisas mudam, porque, por exemplo, os russos não dão a mínima, sabe, para essas sanções mais. E agora, eles estão desenvolvendo e construindo grandes navios porta-contêineres para o Mar Cáspio. Eles definitivamente não dão a mínima para as sanções deles contra o Irã. Então, o Irã está numa posição muito melhor agora do que antes, quando tinha de suportar sanções no mundo inteiro. De repente, tudo bem, claro, o problema é que você não consegue explicar para Bessent, que não é um sujeito muito brilhante, entre nós, que são os Estados Unidos que estão falidos e não podem continuar. Nem Bessent, nem Huckabee, que tem diploma em teologia. Isso quer dizer estudar, sabe? Ele estuda a Bíblia Scofield, que não é Bíblia, é algum tipo de abominação. Not Bible, it's some kind of abomination. So they won't understand the first thing about real sustainment. Então eles não entendem absolutamente nada sobre sustentação real, sobre como é preciso sustentar um combate, dependendo do tipo, do nível de combate e dos modelos de atrito, inclusive os modelos de atrito econômico. E de repente já está dito, o Irã não está mais isolado, ele tem o apoio de muita gente e de muitos países poderosos. Então esse sujeito, o Bessent, a única coisa que eles sabem, e, de novo, a única coisa que esse bando de incompetentes que circula pelo governo Trump sabe é o quê? Tarifas. É só isso. Vocês não podem comprar isso, senão vamos impor tarifas. Claro, vai lá. Tenta fazer isso. Não dá. É irrelevante. Há um bando de imbecis dos Emirados Árabes Unidos tentando construir o novo canal deles até Omã. Quer dizer... to Oman. I mean, sure, go right ahead. You cannot explain to people what. Então você não consegue explicar às pessoas o que isso é tecnologicamente. Mas sim, o Irã é o grande, sabe, o maior manda-chuva agora no Golfo. E portanto os Estados Unidos são irrelevantes aqui. Eles não conseguem manter nada. Podem sim fazer rodízio. O Lincoln, sabe, Washington vai entrar e ninguém sabe por quanto tempo isso vai ficar em operação. Mas o que isso decide? Nada. Como eu já disse, eles estão ao alcance dos mísseis iranianos em todos os lugares, inclusive em Israel, é claro. E quando isso começar a voar de novo, eles não terão nada com que se defender. Ninguém compra essa besteira de que o Patriot é uma arma eficaz, muito menos o THAAD. Quero dizer, é totalmente corrupto. Está podre até o cerne. E de repente eles se veem diante disso, sabe? Toda a situação na Ucrânia e no Irã. Algumas pessoas dizem, eu dizia isso desde o começo, agora dizem olá, eu dizia isso há anos, que essencialmente o Irã é o próximo teatro de operações. E essencialmente toda esta guerra global entre a Eurásia,
Meu Deus, estamos entrando em território orwelliano. Sempre estivemos em guerra com a Eurásia. Então, a Eurásia reage e dá uma surra no Ocidente, que não passa de corrupto, podre, pervertido, e eles mentem sem parar. Bem, o que posso dizer? É o que é. Eu nem consigo mais explicar. Já passamos por isso antes e discutimos isso 1 milhão de vezes.